Olá, sejam todos bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. Hoje nós vamos falar desta obra incrível que é Além do Planeta Silencioso, de C.S. Lewis, publicado em 1938. Essa edição que eu tenho em mãos é da editora Thomas Nelson, uma edição nova, e na verdade é uma edição que se chama Trilogia Cósmica, porque ela contém num volume só as 3 obras que compõem esse arco de histórias que o C.S. Lewis escreveu. Apesar de elas estarem reunidas num volume só, eu vou falar só da primeira parte dela, Além do Planeta Silencioso, e vou fazer outros vídeos com as outras 2 partes que com certeza eu vou ler. E eu confesso que eu não sabia da existência de uma trilogia de ficção científica escrita pelo C.S. Lewis até há pouco tempo atrás. E quando eu fiquei sabendo, eu me apressei a ler o quanto antes. Como vocês devem saber, eu gosto muito de ficção científica e me perguntei como seria a abordagem que o C.S. Lewis daria para uma obra de ficção científica. E como vocês devem saber, a obra mais famosa do C.S. Lewis é Nárnia, que foi adaptado para o cinema, isso faz muito tempo. Eu assisti esse filme no cinema e alguns anos depois eu fui ler os livros. Li os 7 livros que saíram num volume só também. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiquei um pouco impressionado com o fato de que os livros eles tinham uma cara mais infantil, e eu não sabia disso, eu imaginava que os livros fossem mais infanto-juvenis e não tão infantis, porque eu já estava acostumado com O Senhor dos Anéis, foi uma obra que eu já tinha lido também quando eu era adolescente, e O Senhor dos Anéis é uma obra infanto-juvenil, eu considero O Senhor dos Anéis também uma obra infanto-juvenil, mas ele está mais para o lado do juvenil do que do lado infanto, enquanto Nárnia está mais pro lado do infanto do que do juvenil. E por causa disso, eu já fui ler a Trilogia Cósmica sabendo que eu ia ler, talvez, muito provavelmente, uma obra mais infantil. E, na verdade, é um pouco diferente do que eu imaginei. Eu imaginei que ele seria tão infantil quanto Nárnia, mas ele é um pouco mais juvenil do que Nárnia, porém ele é um pouco mais infantil do que Senhor dos Anéis. E tanto Nárnia como Senhor dos Anéis são 2 grandes fábulas. A gente termina a história com aquela sensação de que a gente aprendeu algum valor, de que a gente aprendeu alguma virtude. E a trilogia cósmica não é muito diferente disso, não. E como a gente sabe, o C.S. Lewis ele dedicou muito da sua obra, seja a fazer uma alegoria do cristianismo no caso das suas ficções, como uma apologia do cristianismo no caso dos seus textos de não ficção. E aqui também eu imaginei como ele conseguiria colocar o cristianismo numa história de ficção científica, com naves espaciais e com viagens a outros planetas, com outras criaturas, mas sim, ele consegue, ele faz isso, e ele faz isso de uma maneira que é muito evidente, não tem como negar, não é uma coisa muito sutil. Eu acho que o C.S. Lewis não sabe fazer nada muito sutil, porque quando a gente abre e entende o livro, a coisa está gritando ali para você, isso aqui é uma alegoria do cristianismo. E isso provém do aspecto de fábula do livro. Então a gente tem uma estrutura que é bastante simples, nós temos um protagonista com determinadas características que são características virtuosas e que devem ser apropriadas pelo leitor, ou espera-se que ele se aproprie dessas características, e de outro lado a gente tem os personagens antagônicos, que são aqueles que têm vícios e que devem ser rejeitados pelo leitor. E para ele essa estrutura de fábula é tão importante que ele quase se esquece desse aspecto da ficção científica. Para ele, assim, eu quase não classificaria isso como ficção científica. Porque eu acho que os únicos elementos que tem de ficção científica são fatos. Tem uma nave espacial, o personagem vai viajar para outro planeta. Mas no final das contas, aqueles elementos clássicos da ficção científica são rejeitados praticamente o tempo todo. Não é uma ficção científica de hard science fiction, não faz uso de nenhum tipo de conceito científico para explicar a história, não tem nada disso. Não existe nenhuma forma de especulação a respeito de como será o futuro da humanidade. É simplesmente uma história moralizante que, por acaso, se passa no espaço. É isso que o C.S. Lewis está se propondo a fazer. Em vários momentos, chega até a ser divertido quando ele faz esse tipo de coisa. Ele se refere várias vezes durante o livro à obra do H.G. Wells, que é um escritor de ficção científica muito famoso, e o protagonista sempre se refere a ele várias vezes. Então ele fala assim, mas
olha, no livro do H.G. Wells isso não acontece, esse tipo de coisa não acontece, olha, aqui comigo está acontecendo diferente, que tudo aquilo que tem na ficção científica não está se aplicando a mim. E é mais ou menos isso, é quase uma sinalização para o leitor de que aquilo não é uma obra de ficção científica comum como todas as outras. É uma obra, é a visão dele da ficção científica, é aquela que é o mundo dele, é o universo do C.S. Lewis ali para a ficção científica. Isso chega num nível em que o protagonista, que é o Dr. Erwin Ramsden, é quase que um alter ego do próprio autor, do C.S. Lewis, amalgamado com o Tolkien. O Tolkien é o autor de O Senhor dos Anéis. O C.S. Lewis e o Tolkien eram amigos muito próximos, amigos muito chegados, e eles tinham ambos uma paixão por línguas antigas. Se vocês lerem O Senhor dos Anéis, você vai ver que essa paixão por línguas antigas, essa paixão pela estrutura das línguas, pela evolução das línguas, ela está muito presente em O Senhor dos Anéis. Ele faz várias considerações a respeito da língua dentro de O Senhor dos Anéis. Isso é bastante impressionante. E o protagonista, o Ramsden, ele é um acadêmico de filologia. A filologia é uma ciência que é dedicada ao estudo de línguas antigas, à evolução das línguas, a evolução de línguas antigas para línguas novas. E o livro começa com o nosso protagonista Ramsden fazendo uma espécie de peregrinação pela Inglaterra. Ele está viajando pela Inglaterra a pé. Ele tem muito tempo livre, a gente não sabe se ele está de férias ou se ele está num período de afastamento da universidade, mas ele está fazendo essa peregrinação a pé pela Inglaterra. E ele chega num vilarejo e ele planeja se hospedar nesse vilarejo, mas a hospedaria do lugar não o acolhe. Então ele resolve seguir para a próxima cidade, ele não sabe se vai dar tempo, já vai escurecer daqui a pouco, e ele fica um pouco nessa dúvida, mas ele resolve seguir em frente, porque afinal de contas ele não pode ficar ali, né? Ele não vai dormir ao relento, ele precisa encontrar um lugar para hospedá-lo. E então ele tem um encontro com uma mulher ali no meio da estrada, e ele perguntava, a senhora não sabe se tem algum lugar aqui perto que possa me hospedar, etc e tal. E ela fala que não, que só tem aquela hospedaria onde ele já foi rejeitado, mas que havia ali um senhor que morava ali, que era um acadêmico, era um cientista, que talvez ali pudesse ser, que pudesse hospedá-lo. Então o Ramsden pensa, nossa, mas se ele é um acadêmico, eu também sou um acadêmico, nós dois somos cientistas, então vai ter essa solidariedade entre cientistas, ele muito provavelmente vai me acolher. Então ele resolve ir até essa propriedade, ele invade essa propriedade, né? Ele tem até que fazer um esforço para entrar nela, ele passa ali por debaixo da cerca, entra nessa propriedade e ele nota, quando ele vai olhar ali pela janela, tá tendo uma cena meio esquisita lá dentro. Né? Ele vê duas pessoas ali que estão tentando subjugar um cara, né? um rapaz que é o filho daquela mesma senhora com quem ele já havia falado anteriormente. E quando ele olha aquilo, ele fala, gente, o que está acontecendo aí? Então ele resolve sinalizar para aquelas pessoas e falar, olha, parem de fazer isso com esse rapaz, o que vocês estão fazendo, E quando ele consegue, de fato, ver um desses captores, ele vê que é uma pessoa que ele já conhecia, que ele conhecia da escola, que foi um colega dele da escola, que era uma pessoa que, inclusive, ele não gostava muito na escola. E também essa pessoa o reconhece de volta. Ele fala, olha Ramsden aqui, por que você não entra? Vamos conversar. Ele entra na casa, mas toda aquela situação tá meio esquisita, porque ele não sabe ali o que está acontecendo. E ele fica conhecendo as duas pessoas que estavam ali, aqueles dois captores que estavam tentando subjugar aquele rapaz. Bom, e depois de uma certa conversa, oferecem uma bebida para o Ramsden, e o Ramsden, achando que aquilo era meio suspeito, né, para dizer o mínimo, mas ele aceita e toma a bebida, porém ele não sabe que aquela bebida estava batizada, e ele, drogado, ele acaba adormecendo, ouvindo ali um resto de conversa entre os seus dois captores. E drogado, ele acaba adormecendo e ele tem um sonho muito estranho. E eu menciono esse sonho, mas eu não vou contar qual é esse sonho, porque ele envolveria, talvez, dar um spoiler para vocês. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero que vocês fixem,
é que esse sonho é um sonho premonitório, é um sonho que basicamente explica qual vai ser o resto da história. Naquele momento você não sabe exatamente isso, mas eu aconselho vocês a terminarem de ler esse livro e voltarem para esse sonho para vocês verem como esse sonho é basicamente uma grande representação de tudo aquilo que vai acontecer com os personagens ao longo da história. E quando ele acorda, onde é que ele está? Exatamente, ele está numa nave espacial. Quando ele olha, quando ele consegue entender o que está acontecendo, ele olha aquelas estrelas todas, ele olha aquele disco gigante que é a Terra, e ele não consegue entender, né? Ele não consegue se situar, obviamente, né? Que ninguém espera acordar dentro de uma nave espacial. E ele percebe que não está sozinho dentro dessa nave espacial, ele está com os seus 2 captores. E quem são esses 2 captores? O primeiro deles é o Weston e o outro é o Divine. Eu achei esse nome incrível, assim, parece nome de drag queen, Divine, né? Não parece? Na nave espacial, então, ele vai ter esse diálogo principalmente com o Weston. Ele pede explicações para o Weston sobre por que ele está sendo tirado do planeta, o que está acontecendo com ele, e o Weston explica para ele que ele está sendo levado para um planeta chamado Malacandra. Esse planeta, eu não vou explicar o que é esse planeta, eu vou deixar também para vocês que ainda não leram o livro, caso queiram ler, vão lá e descubram o que é esse planeta Malacandra, porque o próprio livro faz um pouco de suspense para explicar o que de fato é Malacandra. Então eu não vou falar aqui para vocês para não estragarem a surpresa. E ele começa com uma espécie assim, de discurso, falando que o que ele está fazendo é algo que supera a esfera do indivíduo, é algo que ele está fazendo em nome de toda a humanidade, que ele está fazendo em prol de toda a coletividade dos seres humanos, e que se o coitado do Ramsden não aceitar o que está acontecendo com ele, ele é um egoísta, ele tem uma mentalidade pequena. Então nós estabelecemos esse diálogo entre essas 2 visões de mundo antagônicas. Uma delas é representada pelo Weston. Como eu já falei para vocês, o Weston ele acredita que o ser humano deve se sacrificar pelo bem do próprio ser humano. Vou ler um trecho para vocês entenderem. Se você tivesse cuidado da sua vida, não estaria aqui. Da maneira como as coisas estão, admito que tivemos de infringir os seus direitos. Minha única defesa é que assuntos pequenos devem dar lugar aos grandes. Até onde sabemos, estamos fazendo o que nunca foi feito na história humana, talvez nunca na história do universo. Aprendemos como ultrapassar aquela partícula de matéria na qual nossa espécie começou. O infinito e, por conseguinte, talvez a eternidade, está sendo colocado nas mãos da raça humana. Você não pode ter uma mente tão pequena para pensar que os direitos ou a vida de um indivíduo ou de 1 milhão de indivíduos tenham a menor importância em comparação com isso. E o Ramsden tem um ponto de vista completamente diferente dele. Ele vem e diz assim: considero sua filosofia de vida uma insanidade delirante. Suponho que toda aquela conversa a respeito de infinito e eternidade quer dizer que você se sente justificado para fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, aqui e agora, com base na possibilidade remota de que algumas criaturas ou outros que descenderem do ser humano tal como hoje o conhecemos poderão rastejar por mais alguns séculos em alguma parte do universo. Então o que ele está defendendo aqui, na verdade, é a vida como um conceito absoluto, que você não pode obrigar algumas pessoas a se sacrificarem pelo bem de outras. É basicamente isso que ele está colocando, porque o Weston ele acredita que a humanidade deve se superar e, para isso, ele está disposto a arriscar a vida de algumas pessoas. Obviamente não a própria vida, mas a vida de outras pessoas. E o Divine, que é o outro personagem, ele é uma pessoa que é simplesmente voltado para o interesse próprio. Ele quer lucrar, ele quer ganhar dinheiro com aquela empreitada de viagem para o espaço. Então guardem com vocês isso daí. De um lado nós temos uma ideia de busca do interesse próprio, que é o Divine. De outro lado nós temos uma pessoa que tem um idealismo, que acredita que a humanidade deve evoluir, que a humanidade ela pode crescer infinitamente como criatura. E de outro lado nós temos o personagem que é o Ramsden, que acredita que a vida é um valor absoluto, que a vida deve ser preservada, não importa qual é o contexto. Quando esse personagem chega em Malacandra, o Ramsden muito marotamente aproveita ali um descuido dos 2 inimigos dele e consegue fugir para dentro do planeta. Ele consegue se esconder e fugir lá para dentro daquele planeta.
Quando ele se dá conta do que está acontecendo, de que ele está sozinho num planeta potencialmente vazio, ele começa a, de fato, observar o mundo, aquele mundo novo, né? Ele vê que é tudo muito colorido, que tem algumas espécies de vegetais, que algumas coisas que ele não sabe se são animais ou se são o que é tudo aquilo. Ele não consegue distinguir as coisas ainda, mas ele vai aprendendo aos poucos. Ele consegue se virar sozinho até o momento em que ele se dá conta de que ele vê uma outra criatura viva, uma outra criatura animada, que ele logo, pelo fato de que ele é um filólogo, ele consegue ver que aquele ser vivo que ele vê, que parece uma lontra preta e muito alta, é na verdade um ser que tem uma língua. Ele consegue ver que aquele ser está emitindo sons que podem ser uma linguagem. Então ele reconhece aquilo como um ser inteligente e ele tenta se aproximar desse ser. E ele consegue, de uma maneira ali com gestos ou com o próprio corpo dele, consegue demonstrar que ele está ali em paz, que ele não quer conflito, ele não quer matar aquela outra criatura. E aí, basicamente, o que acontece é que ele vai viver no meio ali da vila onde aquelas criaturas moram e ele consegue aprender a língua delas. Assim, ele usa toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento de filologia para aprender a língua deles e se comunicar com aquelas pessoas e aprender mais sobre aquele mundo. E ele descobre que naquele mundo existem não apenas aquela espécie de criatura inteligente, mas existem outras espécies de criaturas inteligentes. Três espécies de criaturas que vivem ali em harmonia, elas não querem guerras entre si, e cada uma delas vai ensinar uma coisa diferente para o Ramsen. Os primeiros deles, que são essas lontras gigantes e pretas, Rossa, vão ensinar linguagem para ele, vão ensinar a poesia, vão ensinar a música deles pro Ramsen, enquanto a segunda criatura, que são os Thorns, são criaturas muito altas e que têm uma capacidade de raciocínio muito alta, vão ensinar um pouco mais para ele como que aquele mundo funciona. Então é mais ou menos como aquela jornada do herói, em que a gente vai ter esse personagem que ele está em pânico, ele está com medo, ele está sozinho, mas ele não tem alternativa senão se jogar nessa empreitada de sobrevivência e de aprendizado. E ele vai aprendendo com todas essas criaturas e ele vai aprendendo com seus próprios valores. Ele vai aprendendo que todas aquelas criaturas, se você não demonstra que quer fazer mal para elas, elas também não vão fazer mal para vocês. Então é aí que está esse aspecto da fábula, porque é uma visão que é bastante otimista da vida, é muito diferente de algumas ficções científicas que a gente vê por aí, que a gente vê que a viagem pelo espaço é sempre alguma coisa assustadora, é uma coisa amedrontadora, o espaço está cheio de perigos, o espaço está cheio de morte, mas aqui não, a gente tem um espaço que está cheio de vida, que está cheio de harmonia e que está cheio de amor. E essa estada no meio dos Frossa vai terminar em algum momento e ele vai se colocar numa peregrinação porque ele é informado por meio ali de todas as criaturas que vivem naquele planeta, de que ele precisa se encontrar com uma entidade que se chama Ioarsa, que está escondida ali num lugar muito distante e que ele precisa, a missão dele é se encontrar com essa criatura, esse Ioarsa, que ele não sabe o que é. Ele pergunta assim, mas esse Ioarsa é o que? É um deus? Ele fala, não é deus. Mas ele é mortal, então? Não, ele não é mortal, ele é imortal, ele sempre esteve aqui, ele está em todos os lugares. Ele fala, mas ele não é Deus, então? Ele fala, não é Deus, Deus é outra coisa. Ele não sabe exatamente o que é, mas ele não tem muito o que fazer, afinal de contas ele está preso naquele planeta, então ele decide um pouco pela força das circunstâncias ali, que eu não vou contar para vocês, mas acontecem ali uns pequenos contratempos, que praticamente o empurram para se encontrar com esse Ioarsa. Muitas coisas vão sendo reveladas, pequenos segredos do planeta vão sendo revelados ao longo de toda essa viagem, e ele finalmente tem um encontro com esse Ioarsa. Ele percebe que Ioarsa é uma criatura benevolente que cuida de todos os seres daquele planeta e faz com que aqueles seres
convivam entre si em harmonia, porque eles precisam uns dos outros. Cada um desses seres, dessas espécies, tem alguma coisa a oferecer, e exatamente porque cada uma precisa da outra, elas conseguem viver todas juntas em harmonia nesse planeta, sem uma precisar oprimir a outra. Agora eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, ok? Se você não quiser esse spoiler, eu aconselho você a parar o vídeo. E o fim do livro é basicamente um julgamento de Weston e do Divine. Eles são levados à frente de Oarsa para serem julgados, e eles não se arrependem dos seus crimes. Eles cometem alguns crimes ao longo da história e eles não se arrependem deles. Eles não entendem que eles fizeram nada de errado, porque pelo menos o que o Weston pensa é que eles estão fazendo alguma coisa em prol da humanidade. Então, se eles eles têm o direito de oprimir outras criaturas, eles têm o direito de fazer tudo aquilo que eles estão fazendo dentro daquele planeta, porque na verdade eles são criaturas que estão buscando dominar, elas têm um direito de dominar o outro planeta, porque elas são criaturas. Então ele está, na verdade, retomando aquela discussão que a gente teve no começo do livro, aquele conflito de visões de mundo que tem entre esses personagens, e no final das contas a visão de mundo do Ramsden vem a prevalecer. Bom, a gente tem como resultado que eles são julgados culpados e a punição para eles é retornar à Terra, porque na verdade o Arsa diz que ele não pode tirar a vida de pessoas que não tenham nascido em Malacandra. Mas a viagem de volta seria bastante perigosa, porque o Weston deveria fazer determinados cálculos, eles só poderiam partir daquele planeta se determinados cálculos permitissem que ele chegasse no planeta Terra em segurança, numa trajetória que fosse a mais curta possível. E no momento em que eles são lançados no espaço, eles não têm certeza se eles vão chegar na Terra ou não. E mesmo nesse contexto de incerteza, o Ramsden decide voltar com eles para a Terra, porque ele fala que a fidelidade dele com a raça humana e a sua saudade de casa fazem com que ele queira voltar, apesar de ele gostar muito de Malacandra e de todos os seres vivos que ele conheceu ali. Ele resolve voltar para a Terra porque ele pressente que ele vai ser necessário na Terra, já que aquelas duas pessoas que estão voltando ali, que são na verdade uma representação do mal, e que tem muitos planos de conquistar Malacandra, estão voltando para a Terra, e isso faz com que elas possam ter uma chance talvez de continuar fazendo mal e retornar a Malacandra. Então ele resolve voltar como uma espécie de tentativa de impedir os planos deles e alertar as pessoas do planeta Terra sobre todo o mal que a circunda. E vejam que é interessante, porque ele tem todo esse exílio, esse período de exílio em Malacandra, e depois ele vai fazer uma grande viagem de retorno à Terra, mais ou menos como se fosse ali aquela passagem pelo deserto, para ele poder voltar para casa e perseguir a sua missão de fato, que é quando ele pousa na Terra, ele decide que a missão dele deve ser... Bom, eu não vou contar qual é a missão que ele resolve ter, porque vocês devem ler o livro para vocês verem qual é a missão. Bom, e o final do livro é bastante genial, porque o próprio autor, o próprio narrador interrompe a narrativa para se dirigir diretamente ao leitor e falar: olha, leitor, eu poderia ter terminado a história aqui, mas tem mais uma coisa que eu quero contar para vocês, que é como eu conheci o verdadeiro Dr. Ramsden. Então ele conta como ele conheceu esse Dr. Ramsden e como o Dr. Ramsden contou para ele toda essa viagem que ele fez até esse planeta de Malacandra e como os dois resolvem unir os seus próprios esforços para dar continuidade à missão que o Dr. Ramsden se propôs, né? E eu estou na expectativa do que vai acontecer nos próximos livros. O próximo livro é Perelandra, que tem um subtítulo aqui também que eu não vou ler para vocês qual é, mas eu pretendo ler esse livro em breve. Não vai ser agora, eu vou deixar isso aqui um pouco mais para frente, vou ler outras coisas para trazer aqui para o canal e depois a gente volta para o C.S. Lewis. Mas nesse meio tempo, por favor, não me dê spoilers, ok? Agradeço imensamente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, me deem um like, se possível, se inscreva nesse canal e eu vejo vocês na próxima sessão
Boas leituras, até mais!